Momento de ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus nessa manhã. Mas antes, vai no canal Pastor Dejardo César Crescimento. Se inscreve, comenta, compartilha os vídeos. Todas as manhãs você vai estar recebendo uma palavra de edificação. Uma palavra onde Deus vai estar manifestando através do profeta Pastor Dejardo e através dos obreiros que vêm aqui. Você vai estar recebendo uma palavra de Deus todas as manhãs. E a palavra que eu tenho para você nessa manhã se encontra em Lucas, capítulo 8, verso 24, que tem como tema: Jesus é maior. Jesus é maior na sua vida. E assim nos diz a palavra de Deus. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Uma coisa muito linda na Bíblia é como Jesus se apresenta. Jesus se apresenta com um grande poder, uma grande autoridade. Jesus, ele sempre se mostra maior numa situação. Ele sempre se mostrou maior do que a morte. Ele sempre se mostrou maior que a medicina. Até hoje os médicos, os cientistas não conseguem explicar os milagres de Deus. Eles não conseguem superar a grandeza do Senhor. Jesus Cristo é muito superior do que problemas. Jesus Cristo é muito superior do que filósofos renomados. É muito superior do que grandes estudiosos. Jesus Cristo é maior do que todos os problemas, do que todas as situações. Não há outro maior do que Ele. Não há outro igual a Ele. Não há outro com um grande poder como Ele. E olha o que estava acontecendo aqui em Lucas 8, 24. Os discípulos e Jesus estavam atravessando o mar da Galileia e uma tempestade havia atingido aquele barco. E os discípulos ficaram com medo. É normal sentir medo. Eles estavam com medo daquela situação. Eles estavam com medo do barco afundar. Eles estavam com aflição. Estavam com o espírito conturbado. Por quê? Porque em momentos de desespero é natural ter medo. É natural temer algumas situações. Mas eles foram e clamaram a Jesus: Mestre, mestre, vamos morrer. E a Bíblia fala que Jesus repreende os ventos e tudo se faz bonança, tudo se faz paz. Mas por que aquilo tudo tinha se acalmado? Porque aquela situação havia cessado? Porque Jesus tinha unção, poder e autoridade. Jesus era maior do que aquele problema. E eu quero te mostrar para vocês 3 exemplos de que Jesus é maior. Se você for alguns versículos mais à frente, você vai ver a cura do endemoniado. Assim que Jesus desce do barco e pisa em terra, o endemoniado vai ao encontro dele. Aquele endemoniado não usava roupas, vivia em sepulcros, não tinha casa, ele não tinha paz. Mas Jesus deu uma ordem para que aquele espírito maligno saísse. Olha que forte isso. Só dá ordem quem tem autoridade. Quando Jesus dá ordem àquele demônio, Jesus não pergunta se você quiser. Jesus não pergunta talvez. Jesus não pergunta talvez pelo poder de Deus você saia. Não, Jesus dá uma ordem concreta: saia. E o demônio saiu. Jesus tem autoridade. Não são espíritos imundos maior do que o poder de Deus. Não é um demônio maior que o poder de Deus. Olha que aquele homem estava sendo oprimido, estava preso por aquele demônio. Talvez nessa manhã possa haver pessoas presas em algumas áreas, possa haver pessoas que estão sendo oprimidas por alguma situação. Mas eu quero te falar que Jesus é maior do que esses problemas. Esses problemas não irão vencer o poder de Deus. Jesus vai te ajudar. Talvez você possa estar preso a algum vício, alguma situação. Jesus é maior do que esse problema. Acredite que nessa manhã Jesus é maior do que qualquer situação. Jesus é maior do que qualquer problema na tua vida. Se você estiver com Jesus, se você clamar a Ele, Ele vai te ajudar. E eu tenho certeza que Ele é maior do que esse problema.
O segundo exemplo que eu quero te dar nessa manhã é a mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5, 24 ao 34, que conta um episódio de uma mulher que sofria uma hemorragia há 12 anos. Irmãos, ela não sofria 12 dias, ela não sofria 12 meses, ela não estava sofrendo há 12 semanas, era 12 anos. Imagina comigo como é horrível viver uma enfermidade de 12 anos. Ela tinha hemorragia e por ela perder muito sangue, ela era doente, era fraca, sentia dor no estômago, porque esses são sintomas de quem perde muito sangue. Os médicos falharam, a medicina falhou, os planos naturais falharam, os homens não conseguiram resolver aquele problema. Ela tinha gastado tudo que tinha para tentar ser curado, passou pelas mãos de vários médicos, mas ninguém conseguiu resolver aquele problema. Mas Jesus conseguiu curar ela. Ela simplesmente tocou Jesus e aquela enfermidade secou, aquela enfermidade se acabou. Jesus tinha autoridade, Jesus tinha poder, Jesus tinha unção. Por isso que aquela enfermidade se acabou, porque Jesus era maior do que aquele problema. Enfermidades não são maiores que o poder de Deus. Enfermidades não são maiores que a unção de Jesus Cristo. Tem coisas em sua vida que a resposta e a solução não vai vir de A, não vai vir de B, mas sim de Jesus Cristo. Naquela época, quando aquela mulher estava passando por aquele problema, ela era considerada mulher imunda, ela não podia estar junto com aquelas pessoas. Quando vocês estão passando por algum problema, por alguma situação, vem pessoas que vêm te criticar, vêm te atacar, vêm lançarem pedras, porque não acreditam. São pessoas incrédulas, são pessoas que não acreditam que vai dar certo, são pessoas que não acreditam que Jesus é maior em sua vida. Deixa eu te falar na sua vida, Jesus é maior que esse seu problema, Jesus é maior que esse seu inimigo, Jesus Cristo é maior do que qualquer situação que você possa passar. E terceiro, Jesus é maior que a condenação. Jesus vai para a cruz do Calvário, ele vai para o madeiro. E o que é que ele faz? Ele nos justifica, ele arranca o pecado, ele restaura o domínio. Jesus Cristo foi para aquela cruz por mim e por você. Ele nos salvou. O pecado estava dominando a humanidade. Quando Adão pecou lá em Gênesis, ele entregou uma carta de autoridade para o inimigo. Mas quando Jesus vai para a cruz do Calvário, Jesus recupera essa autoridade. O inimigo não tem poder sobre... O inimigo não é maior do que você. Não é o inimigo que vai te vencer. Jesus Cristo é maior do que esse seu problema. A condenação que estava sobre a humanidade, Jesus foi, tomou o nosso lugar de culpa. Ele nos santificou. Ele nos justificou. Jesus, ele foi maior que a condenação. Por isso que em 1 João capítulo 4, verso 4, está escrito: filhinhos, vocês são de Deus e os vencerão, porque aquele que está em vocês é maior do que está no mundo. Deixa eu te falar, o que está em você nessa manhã é maior do que está no mundo. O que está dentro de você é maior do que os problemas. E quem é que está dentro de você? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é maior do que os problemas, é maior do que as dificuldades. Ainda que o homem fale que acabou, ainda que o homem coloque um ponto final, ainda que o homem fale que já não tem mais jeito, Jesus Cristo é maior do que esse problema. Jesus Cristo é maior do que isso que você está passando. Eu quero que você acredite nessa manhã que esse seu problema não vai te vencer, que essa dificuldade não vai vencer você, porque a palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque Jesus é maior, Jesus nos justificou, Jesus Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais. Acredite que nessa manhã Jesus Cristo é maior do que tudo.